Pessoal, hoje o tema é categoria de base, que é um tema muito relevante para o futebol, especialmente o futebol brasileiro, né? Precisa formar atletas para completar os seus quadros no profissional. Aqui no Atlético, por exemplo, nós temos um centro de treinamento que é um dos melhores centros de treinamento do mundo, que oferece aos garotos da categoria de base segurança, tranquilidade, todas as especialidades, condições completas para uma boa formação. Nos últimos anos, o clube tem passado por uma reforma para melhorar a captação, para que tenha um resultado mais eficiente na categoria de base. Agora, nós temos também no Brasil uma legislação muito perversa, muito ruim, né? Porque ela engessa a categoria de base. Nós temos no mundo todo, né, as categorias de base, os atletas e os jovens conversam muito cedo, né, aos 8, aos 7, 11 anos. Aqui no Brasil, a lei só permite o ingresso formal na categoria de base a partir dos 14 anos. E a formação se completa com o contrato profissional só a partir dos 16 anos. Então, nós estamos num mundo completamente novo e que essas idades teriam que ser reformadas, modificadas, porque as crianças hoje são muito mais precoces. No mundo todo, as categorias de base, conforme falei, começam cedo, né? A Alemanha, por exemplo, que é sempre citada como espelho, né? Os jogadores começam lá, os meninos começam 8, 10 anos e chegam ao profissional com um longo período de formação. Aqui no Brasil isso não é possível, né? E nós temos então umas consequências perversas desse processo todo, que é a fuga de talentos daqui para fora, né? Vem grandes equipes da Europa e fazem aqui um processo de seleção, pegam esses meninos e levam para fora, e o Brasil fica sem os talentos. Os clubes já tentaram várias vezes uma reforma da legislação, mas infelizmente nós temos recebido muita limitação, muito impedimento, muita dificuldade para que o parlamento faça essa reforma. Nós precisamos que o Brasil reflita sobre isso, nós precisamos fazer uma reforma da legislação brasileira para que permita que os nossos meninos possam começar cedo. Essa é a vida é assim, a vida hoje começa muito cedo. Por que o futebol fica excluído desse processo todo? Nós temos na China, por exemplo, os meninos começam a participar de esportes olímpicos 6, 5 anos, e aí são grandes competidores. Por que nós não poderemos começar no Brasil, não estou dizendo 6, 7 anos, mas pelo menos 8, 10 anos, para que possamos concluir, né, uma formação adequada e uma melhoria de qualidade, tanto para quem é formado, quanto para as equipes profissionais no Brasil. É esse o quadro nosso. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência.